Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais um vídeo. Hoje, seguindo a nossa disciplina Método de Estudo Bíblico, nós vamos estar estudando pegando, né, os passos do estudo biográfico. Lembrando, semana passada nós revemos exaustivamente, mas não esgotamos tudo, o método de estudo devocional. Antes da gente, lembrando que eu tenho falado em toda a aula que todos os métodos devocional, biográfico, analítico, tópico, estudo, sermão, aula de EBD, todos eles você pode e deve aplicar o método indutivo. Está aqui na estrutura, método indutivo como o passo para todos eles. E quando a gente coloca aqui estudo sintético, analítico, teológico, histórico, biográfico, tópico, devocional, essa lista não é exaustiva, você tem outras estruturas, outros modos de apresentar o seu estudo bíblico ou sermão. Isso aqui pode ser um sermão, pode ser uma palestra, pode ser um estudo bíblico. Mas todos eles vão ter como passo para obter a mensagem um método indutivo, que é composto daqueles 4 passozinhos que nós já falamos. Observação, onde tem vários passos contidos, onde a gente procura responder a pergunta: o que vejo? Interpretação, que trabalha com o conteúdo obtido na observação, que se a observação responde o que vejo, a interpretação busca responder o que significa aquilo que eu estou vendo. Terceiro passo, correlação, que não só correlaciona o texto estudado com outros textos paralelo de texto, paralelo de ideias, como também a sua relação com o restante da escritura. Se o resultado da nossa interpretação ela vai contrária ao ensino majoritário das escrituras. E por último, e não menos importante, como fruto de todas as 3 etapas anteriores, a aplicação. Então, o método indutivo, que é composto de observação, dos 4 passos: observação, interpretação, correlação e aplicação. Enquanto observação, o que vejo; interpretação, qual o significado daquilo que eu estou vendo; correlação, como isto se relaciona com as escrituras, com as demais escrituras; aplicação, como isso afeta a minha vida, como isso é aplicado hoje à minha vida, que área da minha vida esse texto implica, essa mensagem implica. Então vamos estudar um pouco, né, alguns aspectos do estudo biográfico. Antes, porém, quero apresentar a vocês uma grande obra, né, do John Piper. Vocês devem ter tido notícia aí que o John Piper está muito doente, muito doente. A última notícia que eu tive é que estava com suspeita de também estar com esse vírus maldito, coronavírus. Mas, enfim, ele é um autor, é um homem que Deus usa extremamente, né? A sua escrita é gostosa, é gostoso de ler os seus livros. É um homem que tem um engajamento missionário muito grande, um compromisso com a palavra de Deus muito grande, e é sempre prazeroso e edificante as suas obras. Então essa obra que está aí no slide, eu não tenho ela só no slide, ele é mais um dos meus preciosos aqui, né? Esse livro é muito bom, Não é um livro técnico, apesar de ter alguns exames de versículos, mas é um livro gostoso para você ir lendo, e é um livro que abre portas do prazer de ler a Bíblia, né? Esse livro ele na realidade é uma trilogia, ainda que você possa lê-los independentemente. Tem o que saiu anterior a esse, que é Uma Glória Peculiar, esse lendo a Bíblia de modo sobrenatural, e tem um que ainda está para ser lançado, né? Então tem aqui uma breve descrição do livro e um link se vocês quiserem assistir à apresentação deste. Então vamos à nossa aula. O estudo biográfico, ele consiste em estudar a Bíblia procurando conhecer seus personagens, vida, obra e caráter,
e retirar para a nossa vida exemplos preciosos. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Então, nós temos, falando acerca dos gêneros literários, nós passamos rapidamente falando das narrativas. Como a narrativa, ela em si, ela registra fatos, acontecimentos envolvendo indivíduos ou nações, especialmente a nação de Israel e indivíduos que fazem parte dessa nação ou incidem ou se relacionam diretamente com ela. Ainda que nas narrativas nós não tenhamos assim aquele faça ou não faça, que nós chamamos de textos prescritivos ou normativos, nós temos ali normalmente textos descritivos. Há nessas narrativas, nós não cansamos de dizer, princípios a serem aprendidos e aplicados na nossa vida hoje. E esses princípios eles vão ser, em muitas oportunidades, evidenciados através da vida de grandes personagens bíblicos. Né? Como não lembrar de personagens como José, né? Exaustivamente ensinos a partir da vida de José, a partir da vida de Abraão, de Moisés, da vida de Davi. Como não lembrar desses grandes personagens? Normalmente os estudos biográficos eles se focam em grandes personagens do Antigo Testamento. Mas como não ter frutos de aprendizados, lições preciosíssimas estudando a vida e o ministério do apóstolo Paulo, a vida e o ministério do apóstolo Pedro, as suas aventuras através do livro dos Atos dos Apóstolos, as narrativas e várias porções do Evangelho. Então, a vida, obra, personalidade, caráter desses homens e mulheres ao longo de toda a Escritura, há muito a nos ensinar, há muito a nos mostrar, ensinar tanto o que fazer como o que não fazer. Eu quero só abrir um parêntese que eu comecei falando, quando eu estava falando do livro do pastor John Piper, eu falei do coronavírus. Importante, nós estamos gravando esse vídeo hoje, dia 22 de abril de 2020. Talvez você vá assistir esse vídeo daqui a 20 anos e esteja fora do contexto. Neste momento nós estamos enclausurados, sob quarentena, é uma pandemia que atinge todas as nações. Vamos seguir para o nosso próximo slide. Kay Arthur sintetizou bem o valor do estudo biográfico nessa fala. Por meio de sua palavra, Deus nos tem dado histórias verdadeiras de indivíduos que experimentaram vitórias, derrotas, segundas oportunidades, lutas, êxtases e depressões. Gente exatamente como nós. Quando se estudam as interações de Deus com essas pessoas, tanto ao fazerem coisas certas, quanto ao agirem ao contrário, pode-se obter uma melhor compreensão da santidade, da soberania, da longanimidade e da justiça de Deus. Ao observar como ele tratou com as pessoas na Bíblia, você pode ver de que modo ele trata com as pessoas hoje. É por isso que o estudo das personagens é valioso. É muito importante isso que o Kay Arthur diz. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia aqui, né? Essa aqui é da minha esposa, não é minha. Bíbliazinha muito boa, nova tradução, Nova Almeida atualizada. O Tiago, como é importante os exemplos. Nós vemos autores bíblicos usar o tempo todo. Mas eu gosto de uma citação de Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta, que é uma carta muito prática, e ele diz, eu quero achar aqui o versículo, né, quando ele nos exortando a oração, a uma oração corajosa, a uma oração crendo que Deus responde, ele fala, Elias era homem como nós, orou e sob sua palavra a chuva parou, a chuva veio. Então, os exemplos
já eram usados pelos autores inspirados. Que dirá por nós, que dirá nós, quanto podemos tirar de lições através da vida desses irmãos. Então, meus irmãos, vamos valorizar o estudo biográfico.